Doutor Antônio Martins, estou aqui mais uma vez gravando o vídeo. Quero primeiro agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem se disponibilizado a assistir aos meus vídeos, dar o seu like, seu dislike e fazer seus comentários. É fundamental, faça isso, continue fazendo. Peço também que você se inscreva no meu canal. Obrigado aos 95 amigos e amigas que se acreditaram no meu trabalho. Estou muito feliz e a meta é mais de 1000, mas já estou muito feliz com os 95 inscritos no meu canal. Bom, gente, eu já vou falar de um assunto, eu não vou falar especificamente de tributo, né, da tributação e orçamento, que vem lá no artigo 100, no título 6 da Constituição Federal de 1988. Eu não vou falar especificamente disso, mas a minha preocupação é a seguinte: tem havido nos últimos anos e nos últimos dias uma irresponsabilidade dos nossos governantes. Eles estão, o Brasil bate recorde de arrecadação. Tem muita arrecadação, graças a Deus. Significa que o país está crescendo. Não é, quando a gente vai, eu não sou economista, não vou estudar variável econômica, mas tem alguma coisa contraditória. Porque se nós estamos tendo muita arrecadação, mas a economia não está crescendo. O país está estagnado desde 2014, que a gente não cresce nem mais de 2%, que é irrisório. O Brasil, para ter uma super arrecadação, ele precisa de ter uma superprodução. E nós não estamos. Né? Nós não temos o crescimento da indústria, que já foi o carro-chefe de nossa economia, hoje representa 20% do PIB, que está muito abaixo, a gente precisa industrializar mais. Né? Até porque a gente precisa, é uma vergonha, desculpa a digressão, mas ela se faz necessária, nós temos todos os elementos de termos os melhores adubos do mundo, né? E, no entanto, o presidente da República tem que ir à Rússia, pedir, se ajoelhar, né, para o presidente russo para manter o abastecimento de adubos e fertilizantes. Né? A matéria-prima está aqui. Então, o que falta o Brasil? Industrialização. O que falta o Brasil? Pensar a longo prazo. Nós paramos de pensar no Brasil a longo prazo. A gente vive no Brasil no dia a dia, resolve o problema hoje. Vamos comprar hoje para a gente vender amanhã. E não estamos pensando a longo prazo. Mas está havendo essa política de dizer, nós estamos crescendo porque a arrecadação do tributo é muito alta. Aí vem as medidas populistas dos governantes, tirando IPI, né, da indústria, zerando em alguns setores, e tirando o imposto de importação de alguns produtos, né, querendo tirar imposto dos combustíveis, da energia, tudo isso. Como se o Brasil fosse um paraíso, um oásis. Não é não, gente. O Brasil é um país muito pobre. O Brasil precisa de muita receita. Eu não estou defendendo que seja altamente tributado, não. Acho que o sistema tributário brasileiro é bem estruturado no ponto de vista que a Aliomar Balieiro, né, pensou, formal, né, do ponto de vista formal. Aliomar Balieiro, lá em 1945, né, quando fez a Constituição, ele tratou disso, e as constituições seguintes vêm mantendo. Nós temos nosso Código Tributário, é uma lei muito bem feita, está muito remendada, muito ultrapassada, mas a gente tem que entender que foi a lei 5.172, de 66, se eu não me engano, é um Código Tributário Nacional muito bem feito, né? Então, agora, abrir mão de receita na condição que o Brasil se encontra é muita medida populesca. É medida eleitoreira, é medida para enganar o cidadão, né? E principalmente o eleitor. Né? Por exemplo, se está havendo uma super arrecadação, sem que haja assim, um aumento, o governo aumentou a alíquota disso, não, o governo ele tem se mantido, o imposto de renda, né, contribuição social, PIS, COFINS tem mantido as suas alíquotas. A base de cálculo é a mesma, né, não tem uma mudança na legislação, houve só uma mudança muito acentuada na contribuição social, né, mas nos outros tributos a situação tem sido desde 95, né, mais ou menos dentro do padrão. Né? Se está havendo sobra de caixa, muito tributo entrando e sobrando dinheiro no caixa, tem uma coisa
está errada. É o governo que não está gastando. Não está gastando com obras, com infraestrutura, porque não tem projeto. Os governos estão parados. Cadê as grandes obras? Não tem. Né? Você vê, por exemplo, o estado de Pernambuco. Cadê a máquina que faz estrada? Não tem, porque as rodovias de Pernambuco são todas esburacadas. Qual é o projeto que tem de grande porte no estado de Pernambuco? Parece que abriram uma licitação agora há pouco tempo para alargar a BR-232, não passa disso. É um projeto ou outro. Quer dizer, o país não tem obra, né? E o Brasil, nós nos acostumamos ao país de grandes obras, né? Na década de 70, é claro que eu não estou sendo aqui o saudosista, mas você vê, no governo do presidente Lula, que teve a Lava Jato, quem foi o fenômeno da Lava Jato? Uma grande construtora, uma empreiteira, né? A OAS, a Odebrecht e companhia, né? Porque eram obras, né, que se estruturavam o país, como a transposição do Rio São Francisco, que começou lá em 2007, né, que Bolsonaro está inaugurando, dizendo que inaugurou, não, essa obra desde 2007, que é a obra de infraestrutura, né, do Rio São Francisco vem sendo tocada pelo presidente Lula, por Dilma e por Bolsonaro também. Mas não é o Bolsonaro que fez a obra, a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco vem desde 2007. Né? Então, cabe ao povo brasileiro, né, se inteirar disso. Então, se está havendo muita arrecadação tributária, outro fator que pode explicar isso é que está acontecendo o seguinte, a redução da sonegação, o que é muito bom, né, que significa que o empresário está com medo do fisco, né, talvez consequência da Lava Jato. Né, isso tudo ainda, pena que a Lava Jato acabou, né, porque a Lava Jato traz, de certa forma, olha, o empresário nunca foi empresário rico para a cadeia, e foi no Brasil. Na Lava Jato, grandes donos de construtora foram presos. Um ex-presidente da República ficou, acho que 500 dias preso, que poderá vir a ficar preso de novo. Então, é um país diferente. Né? Talvez isso contribua para que haja mais arrecadação. Mas não significa que o Brasil está num oásis e pode abrir mão de suas receitas. Imaginar, né, tirar, por exemplo, eu não vou falar especificamente de tributo, da estrutura tributária do Brasil, que é um assunto complexo, não dá para se falar em um vídeo, né? Mas ela vem concreta desde 1945, né, quando Aliomar Balieiro, na Constituição de 45, 46, estruturou e as constituições seguintes deram o mesmo, continuaram, né, com esse projeto, né, essa forma, assim, formalmente no sistema tributário, que está lá no título 6, né, da tributação e do orçamento da nossa Constituição de 1988. Né? E essa carga tributária ela é muito elevada, eu entendo, nós temos muitos tributos, né, incide principalmente sobre o consumo. Né? O consumo é uma área tributária que quem paga é o pobre, porque é o pobre que consome, é o pobre que compra feijão, que compra farinha, que compra batata doce, que compra, né, aipim, que compra tomate. Então é ele que paga esse tributo, porque o tributo no Brasil tem uma tributação excessiva no consumo. Então seria uma reforma tributária, mas isso de longo prazo, né? Vamos deixar isso de longo prazo. Mas, de certa forma, esse excesso de arrecadação tem variáveis que eu não sei explicar. Como pode ser que o governo está gastando pouco, está arrecadando muito e gastando pouco. Ou então diminuir a sonegação, porque o empresário com medo passa a recolher mais. Principalmente com a venda do cartão, da venda online, que obriga praticamente ao empresário de emitir o cupom fiscal e a nota fiscal, né, o documento fiscal. Por quê? Porque quando ele vende com cartão de crédito, automaticamente o fisco já sabe que ele vendeu. Então, se ele não tira o cupom fiscal, fica caracterizada a sonegação. Então, eu suponho que seja isso, né, que contribuiu para uma melhor arrecadação no Brasil. Tomara, né, Agora, não pode, com isso, abrir mão, o governo, como eu tenho visto, né, e principalmente em ano eleitoral, o governo reduzir o IPI, reduzir o imposto sobre importação, quer tirar dinheiro, 100 bilhões, né, a estimativa essa emenda constitucional que está no Congresso e que está se chamando de emenda kamikaze, que é uma imitação, né,
uma referência aos pilotos japoneses da Segunda Guerra Mundial, que quando eles voavam e lá eles mesmos se detonavam o avião e morriam, ou seja, kamikaze, né? Essa emenda ela está propondo uma estimativa que tirar 100 bilhões de reais dos estados e municípios e da União. Você imagine, né, que loucura, né? Você tira 100 bilhões de receita. Os municípios vão receber menos, porque o município como Taquaritinga do Norte, ele não tem receita própria. O município de Taquaritinga do Norte tem certeza que a prefeitura de Taquaritinga do Norte, o prefeito Lero, que é um dos melhores, segundo ele, um dos melhores prefeitos da história de Taquaritinga do Norte, ele tem um cadastro perfeito de todos os imóveis residenciais urbanos. Tenho certeza que o cadastro de IPTU do município de Taquaritinga do Norte é 100% atualizado. Todas as vilas, todas as ruas de Taquaritinga do Norte, porque ele afirma, né, que é o melhor prefeito que Taquaritinga do Norte tem, foi o Lero, né, o prefeito Lero. Então eu acho que o Lero, por isso, ele é um homem competente, eu tenho certeza disso, que o cadastro de IPTU do município de Taquaritinga do Norte é um dos mais perfeitos. A arrecadação do IPTU não chega, não paga provavelmente não paga 2 meses do subsídio do prefeito. Então os municípios vivem da Fundo de Participação dos Municípios, que é distribuído pela União Federal, e que isso é o quê? Consequência do ICMS, do PIS, do COFINS, do IPI, do Imposto de Renda e assim sucessivamente. Se ele reduz o IPI como ele está fazendo, vai haver uma redução brutal no repasse para os municípios. O que vai acontecer isso? Os municípios têm que conter as suas despesas, fazer contenção de despesa e vai o quê? Prestar um serviço pior do que já presta ao munícipe, né? Então, se o ICMS sai da tributação do combustível, sai o ICMS da receita do Estado, o Estado não vai ter como repassar receita para o município. Então, o que vai acontecer? Quem vai pagar essa conta é o munícipe, é o mais pobre, é aquele que está ali sofrendo no dia a dia, que não tem hospital, que não tem transporte, que não tem estrada. Por quê? Porque a arrecadação de 100 bilhões de reais, tirar 100 bilhões de reais para beneficiar, para favorecer uma candidatura que quer ser reeleita, é abuso, eu diria abuso, né? A gente não pode abrir mão disso, né? Abrir mão de receita tributária nesse momento é agir de má fé, é ser contra a cidadania, porque o cidadão brasileiro ele precisa de melhor serviço. O Estado presta um péssimo serviço ao cidadão. Nós não temos nada que funcione no Brasil. O serviço público tá caótico. É na saúde, é no transporte, em todos os setores. Os órgãos públicos não respeitam o cidadão em momento algum. Você vai aos postos de saúde, os médicos nem olham para os pacientes. É 10, 20, 30 pessoas dentro de uma salinha pequenininha e ele nem olha e as pessoas acham que estão sendo curadas. Não estão não, porque o médico nem ouve o paciente, a necessidade do paciente. Ele nem olha para o paciente, já está passando remédio, tipo assim, passa um remédio para o médico provar-se embora, se livre de mim. Isso é em todos os locais, é uma pena, e o povo não sabe cobrar, né? As escolas estaduais, as escolas municipais, tem escolas estaduais que as pessoas não têm água, os alunos têm que levar água de casa. Eles inventaram esse tal do estudo integral, né, de horário integral, que é o dia todo, é muito bom. Mas tem muitos deles que são meio-dia tão livres, porque os professores da tarde não vêm, porque não tem professor. Né? Eles põem o tempo integral só no papel. O Pernambuco adota o regime integral, só que não contrata professor. A maioria dos colégios, pelo menos que me fala assim, não, de tarde não tem aula não, a gente tem que levar água. Então você vê, e fica por isso mesmo. Né? Então, e ainda mais, abrir mão desses 100 bilhões de reais é tornar o país pior. Eu não sei aonde é que esses políticos querem chegar. Nós temos uma dívida interna, gente. O que é dívida? Dívida é aquilo que o governo assume. Ele, por exemplo, quando você você sobra alguma coisa, no final você tem um salário, ou tem uma aposentadoria, você vai ao supermercado.
e faz a compra, e sobrou, sei lá, 1.212, você gasta 600, né, com a sua feira no supermercado. Sobra 600, né, 600 que vamos dizer que você tomou os 212, comprou um bolo, enfim, né, jantou com sua namorada num restaurante, deu 212 reais. Então sobra 400, né? Vamos lá, vamos fazer a conta direito. 1.212 você recebeu da sua aposentadoria. 212 você vai paga com a namorada, com o jantar. Né? Desses 1.000 que sobram, você gastou 600 com a compra do supermercado. 400 você abriu uma poupança. Quando você abre uma poupança, o governo assume uma dívida de 400 reais. Né? Porque você depositou na conta de poupança sua, que é um direito seu, mas para o governo é um dever. Quando você deposita 400 reais na sua caderneta de poupança, aumenta 400 na dívida do país. Então você imagine como, né, a dívida pública ela é complicada. Né? Quando o governo ele arrecada o FGTS de todos os trabalhadores, 8%, o empregador é obrigado, né, no final de mês, a arrecadar 8% do salário dos seus colaboradores, que agora não é mais empregado, e sim colaboradores, né, 8% do salário deles para a Caixa Econômica. Aí o trabalhador tem um direito de 8% do seu salário quando for demitido, né, e o governo assume uma dívida de 8% do salário do trabalhador. Então ele pega esse dinheiro e vai gastando com os investimentos dele. Só que esse dinheiro, ele investe mal, não tem um retorno. E quando você resolve ir para a caderneta de poupança, tira os 400, ele tem que ter 400 para lhe pagar, porque você emprestou ao governo. O outro emprestou 8%. Quando é demitido, então, e o governo precisa de ter esse dinheiro no caixa. E o governo não tem, porque gasta mal. O governo tem trilhões de reais de dívida pública. E uma hora essa conta tem que ser paga. Né? Aí eles inventam uma série de coisas, teto de gastos, que isso não vai resolver nada. O que o governo precisa é gastar melhor, né? Ter mais responsabilidade. Hoje, de cada 100 reais que o governo arrecada, 51 para pagar juros e dívida. Sobra 49 para fazer investimento, que não investe nada aqui. Pega 25%, vai para a educação, 25% vai para o município. Não, o governo não investe nada. Então, um país que não tem investimento. E ainda abrir mão de 100 bilhões, né, insisto, é muita irresponsabilidade. Então, é hora do brasileiro pensar em ser mais enérgico, de cobrar mais dos nossos políticos responsabilidade. Porque é muito bom o governo que reduz imposto. Não. Nem sempre o governo que reduz imposto é um bom governo. Ele pode ser um péssimo governo. E hoje, essa medida de reduzir o IPI, de retirar o imposto dos combustíveis, é demonstrar uma incompetência de um governo que não sabe, não tem projeto e não está preparado para governar. Portanto, não vá na onda de política eleitoreira. Isso é uma forma de querer ser reeleito, passar mais 4 anos colocando o país no buraco, tá certo? Vamos trabalhar com seriedade, vamos cobrar do nosso governante honestidade. Essa onda de reduzir impostos, de tirar imposto de IPI, tirar imposto de ICMS dos estados sobre combustíveis, é uma falta de responsabilidade. Muito obrigado e até uma próxima.